Mano, eu vou contar um segredo pra vocês aqui, que só a galera que vê a live aqui que eu faço no YouTube tá ligado. Aquele violão ali é uma mentira, eu não toco ainda. Eu constantemente falo nos meus vídeos sobre os erros que rondam a indústria do K-pop. Por mais que ela seja a matriz do surgimento de algo que gostamos tanto, todos nós sabemos que na indústria tem diversas coisas erradas. Mas não são todas. Por mais que pareça difícil de acreditar, sim, a indústria foi se modificando com o decorrer dos anos e foi cultivando bons hábitos no lugar de outros que eram muito ruins. Então eu resolvi fazer pra vocês um vídeo positivo sobre essa indústria, mostrando as boas mudanças que ela teve que nos dão uma pitadinha a mais de esperança pra todos nós. Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Namekusei vai explodir e vai começar logo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Vamos a la luna. Muitos sabem sobre esse fato, mas para quem não sabe, eu vou dar uma breve introdução sobre o que ocorre na indústria quando se trata de relacionamentos amorosos que eventualmente idols podem ter. Muitos idols já entram em suas empresas sob a promessa de não se relacionarem amorosamente com ninguém. Eles assinam contratos que podem inclusive estipular prazos para que eles se relacionem com outras pessoas, justamente por conta da imagem perfeita que a indústria quer passar aos fãs. Sim, eles querem nos passar a visão de que um artista vive apenas aquela vida artística e que nunca terá outro laço amoroso fora o com os fãs. Porque querendo ou não, sabemos que uma quantidade grande de fãs simplesmente não toleram que os idols se relacionem e que vivam uma vida normal. Então, para que não haja um conflito ali com quem tá comprando o produto da empresa, ela faz isso. Mas é óbvio e é claro que nem todos os idols seguem isso. Afinal, eles são humanos e possuem sentimentos e podem amar e se apaixonar. É certo que muitos idols podem se relacionar e nós nem sabemos. Mas assim, muitos assumem publicamente e as empresas têm cada vez apoiado mais. Tem aquela tolerância lá geralmente de 2 anos, pipipi, popopó, mas mesmo depois daquilo ainda tem uma intolerância dos fãs e a empresa fica em choque. Por exemplo, o caso da Hyuna, que ela foi praticamente expulsa da Cube, sendo que ela era uma das grandes responsáveis da Cube ser o que é hoje ali, e ela foi simplesmente expulsa. E também tiraram o Idol, que tava num grupo que tava em ascensão, o Pentagon, e simplesmente expulsou os dois. Mas um belo exemplo de apoio é com um grupo gigante, mas do mesmo jeito é legal. E por ser gigante que fica ainda mais interessante, porque tem mais fãs ainda ali naquela parada. Que é o caso do Chen. Ele se casou e inclusive virou pai, com apoio total da SM Entertainment, que publicou uma nota pedindo, inclusive, a compreensão dos fãs. Abre aspas. Olá, esta é a SM Entertainment. Chen conheceu alguém precioso pra ele e vai se casar. A noiva não é uma celebridade e o casamento será realizado em privado, com a presença apenas de suas famílias. Para respeitar a opinião de suas famílias, o casamento e tudo relacionado a ele será realizado em privado. Por isso, pedimos aos fãs e repórteres a sua compreensão. Chen continuará a trabalhar duro como artista. Pedimos que você envie a Chen muitas bênçãos e mensagens de celebração. Obrigado. Fecha aspas. A gente pode ver o quanto a escolha da empresa foi apoiar o seu idol diante de uma situação que é inusitada para todo mundo. Isso nunca tinha acontecido de maneira tão repentina e a reação que a SM teve foi totalmente o contrário do que poderíamos imaginar. Ela passou por cima de conceitos muito antigos que muitas empresas, inclusive a própria SM, que foi praticamente o início de todo do K-pop. E como eu citei, teve o caso da Hyuna e do Idol, beleza, foram expulsos da Cube, não sei o que lá, mas ao serem expulsos da Cube, eles foram acolhidos pela P-Nation, empresa do nosso querido Psy. Ou seja, enquanto uma empresa foi intolerante com eles, outra deixou de lado essa crença antiga das empresas e os recebeu de braços abertos. Afinal, o campo artístico e amoroso é separado, né? O fato de um idol se relacionar ou não vai mudar as músicas deles, a performance ou o amor que eles sentem pelos fãs. Porque são amores diferentes, são tipos de amores diferentes. E como humanos, eles têm direito de amar.
O julgamento sobre estética e aparência física dos idols nunca deixou de ser constante. E a pressão que as empresas costumavam colocar sobre os idols por conta da aparência deles era esmagadora. Não é como se tivesse parado, mas as empresas aos poucos estão se tornando mais flexíveis em relação a isso. Não era difícil ficarmos sabendo de idols que adotavam dietas mirabolantes para perder peso, ou de histórias que os idols contaram sobre coisas absurdas que precisaram mudar em si mesmos por conta da própria carreira. Muitos idols ainda jovens eram submetidos a cirurgias plásticas e rotinas intensas de exercícios. Tudo para ter aquele corpo perfeito e uma aparência perfeita que as empresas querem criar. Sempre existiu um padrão e quem estivesse fora dele era sempre criticado e praticamente forçado a mudar. Mas agora as coisas estão diferentes. Eu acho que foi um passo mais dado pelos idols do que as empresas em si. Mas não deixa de ser uma mudança muito grande que aconteceu na indústria. Porque muitos idols considerados fora dos padrões passaram a enxergar a beleza que sempre existiu neles e abraçar ela bem apertada. Começaram a aceitar o seu próprio corpo, a própria pele e se sentirem bem consigo mesmos, deixando de se submeter a esse padrão imposto pelas empresas e pelas pessoas que consomem as coisas na Coreia e no mundo também. Um exemplo a ser citado sobre isso é a dupla Akmu, onde os dois são considerados fora do padrão e que inclusive a Sohyun já chegou a comentar sobre o fato de que o Yang Hyo-suk recomendou que ela fizesse cirurgias plásticas, especialmente no nariz dela. Ela disse que não iria fazer e que estava satisfeita com o nariz dela. E ele só aceitou, né? Porque, né? Pelo amor de Deus, né? Eles dois também já chegaram a comentar sobre o fato de que quando assinaram o contrato com a YG, eles deixaram claro que não iriam fazer cirurgias plásticas e que inicialmente não havia cláusulas sobre cirurgia, mas depois a empresa meio que quis adicionar, mas eles se negaram. Em reflexo a atitudes como essas, de idols que se recusam a se submeter a esses padrões, muitos grupos surgiram com pessoas consideradas fora dos padrões, mostrando que as empresas estão percebendo que esse padrão imposto é totalmente ridículo e sem sentido. Chega. Uma das idols considerada fora dos padrões é a Hwasa, que já foi duramente criticada por conta de peso e de corpo, mas no entanto, ela não deixa isso abalar ela. Ela constantemente mostra o contentamento com a própria beleza. Sem contar que mesmo sendo considerada fora dos padrões, ela conseguiu debutar. Existem outros idols na indústria que são considerados fora dos padrões e que nos reforçam essa ideia de que esses padrões aos poucos estão sendo quebrados, como a Hyorin, por conta da sua pele e das suas tatuagens, o Dongwoo, que já recebeu diversas críticas por conta da sua aparência, a Chaeyoung e a Chaeryeon, as duas irmãs, o 2NE1 inteiro e por aí vai. Não é apenas com críticas contra a aparência que os idols sofrem, e nós sabemos disso. Antes era pouco comentado sobre o quanto a carreira deles afetava negativamente. Muitos idols desenvolviam e desenvolvem problemas psicológicos por conta de toda a pressão que a vida de um idol pode gerar. Mas o pior é que os idols sofriam com esse desgaste mental e ainda mantinham em segredo, o que alimentava ainda mais a idealização de são apenas robôs programados para cantar, dançar e fazer eagle. Mas atualmente, esse silêncio estabelecido anteriormente foi quebrado e muitos idols passaram a falar sobre a saúde mental deles e as empresas estão cada vez apoiando mais. Tem o que aconteceu com a mina do Twice, que após ser diagnosticada com transtorno de ansiedade foi imediatamente afastada das atividades dela para ter um melhor tratamento. A JYP ficou totalmente ao lado da artista e publicou uma nota explicando tudo o que estava acontecendo. Abre aspas. Olá, esta é JYP. Gostaríamos de nos pronunciar sobre o estado de saúde da mina. Como resultado da verificação por meio de várias instituições médicas especializadas, a condição médica atual de Mina foi confirmada como um transtorno de ansiedade. A principal característica do sintoma é que o estado de extrema ansiedade que ocorre de forma contínua ou intermitente, de forma imprevisível, e o nível de estado de ansiedade também aumenta repentinamente. Diante desta situação variável, conversamos com a própria Mina e as demais integrantes do grupo do Twice e chegamos à conclusão de que a participação da Mina no cronograma deve ser absolutamente baseada em seu estado de saúde. Por isso pedimos a sua generosa compreensão. Continuaremos a fazer o nosso melhor para recuperar Mina e pedimos apoio e o fervor dos fãs.
Fecha aspas. Situação semelhante aconteceu com o grupo Day6, que entrou em hiatos para que os membros pudessem se recuperar tranquilamente do transtorno de ansiedade do qual foram diagnosticados. Mais uma vez, a JYP apoiou os membros e veio a público mostrar que a saúde mental deles é o mais importante. Em nota, a empresa esclareceu que iria suspender as atividades do grupo para tratamento dos membros, e enquanto eles não estiverem totalmente recuperados, as atividades se manteriam suspensas. Tudo que a gente espera é que outras empresas se espelhem nessa ação da JYP, ação positiva a ela, que marca uma mudança muito importante na indústria do K-pop. Algo muito bom e novo está começando a acontecer na indústria. Algumas empresas tomaram a atitude mais do que necessária de defender seus idols contra haters. Todas as empresas são responsáveis por seus idols. E eu realmente não entendo como eles não começaram a defender, tipo, antes desses ataques que eles sofriam. Porque há algum tempo atrás, muitos comentários maldosos aos idols simplesmente passavam despercebidos e nenhuma medida era tomada contra eles. Mas as coisas realmente mudaram. Empresas como a Big Hit Entertainment, por exemplo, passaram a tomar medidas legais contra comentários maldosos e assédios direcionadas aos artistas, mas não só isso. A Big Hit também já tomou medidas legais contra fansites e sasaengs que invadiram a privacidade dos membros do BTS. Mas uma coisa importante é que não é só a Big Hit que adotou essa postura. Outras empresas também estão fazendo com o intuito de acabar com essa falsa ideia de que muitas pessoas têm na cabeça, de que só porque alguém é uma figura pública, todos possuem carta branca para enviar comentários de ódio e assédio que podem fazer o que quiser, inclusive violar a privacidade deles. Mas as coisas realmente não funcionam assim. E as empresas estão notando isso e agindo cada vez mais contra. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo novo. Ai, quase engasguei. Me segue nas redes sociais, que é @tksamuel_, e quem fez o roteiro, @bfiusa_. É nóis. Eu sou Samuel TK e K-Pop é Good.